Jesus é o nosso Salvador, amém? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Preste atenção no que eu vou dizer. Isso significa duas coisas. Tá? A primeira, que o pecado, e nós nascemos no pecado, sempre exigirá como pagamento a morte daqueles que desfrutam de suas obras. Esta é a lei do pecado. O salário do pecado é a morte. Nenhum ser humano foi encontrado justo para pagar esta dívida, pois todos nós nascemos no pecado. Já nascemos debaixo desse jugo. Isso significa que nós nascemos devendo para a lei. Nascemos espiritualmente mortos, separados de Deus. Portanto, todos nós somos, sim, merecedores da condenação eterna, chamada na Bíblia como segunda morte. A segunda significação dessa afirmação que o salário do pecado é a morte, é que somente a morte, preste atenção, de alguém que não desfrutou das obras, do pecado, isto é, somente um justo poderia pôr fim à lei do pecado. A lei do pecado, ela não pode cobrar a vida de alguém que não lhe deve. O salário do pecado é a morte, mas se essa pessoa não desfrutou do pecado, isto é, ela não pecou, ela não tem pecado, ele não tem como exigir um salário ou qualquer cobrança dessa pessoa. Nenhum homem foi encontrado justo para isso. Diante disso, Deus entregou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer, não tendo ele pecado. Se tornou pecado por nós na cruz, pagando assim a nossa dívida, a sua, a minha, a nossa, conforme nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que nós não poderíamos fazer, Deus em Cristo Jesus o fez por nós. Portanto, Jesus é o nosso Salvador. O pecado já não pode exigir nossas vidas como pagamento. Por isso o apóstolo escreve em Colossenses que toda a dívida foi cancelada, paga, não temos mais nada a dever. Então o pecado não pode mais exigir a nossa morte. Por isso todo aquele que está em Cristo tem vida eterna. Toda a dívida contra nós foi paga por Jesus Cristo na cruz. O sangue do Cordeiro Jesus Cristo pagou a sua dívida, pagou a minha dívida. Entretanto, duro que tem um entretanto, né? Enquanto ainda estamos presos a essa vida terrena, o pecado continua operando em nós e operando sobre este mundo, nos empurrando constantemente para as obras da carne, de tal forma que ainda reagimos negativamente ao princípio da submissão instituída por Deus. Ainda somos rebeldes a este princípio. E este princípio, ele já existia antes da fundação do mundo. No que nós chamamos da economia da Trindade. Nessa relação harmoniosa entre Pai, Filho e Espírito Santo, a submissão sempre esteve presente. O Pai
envia o Filho ao mundo. O Filho vem ao mundo e submisso ele vive à vontade do Pai para realizar a vontade do Pai. O Filho depois envia o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui entre nós para glorificar o Filho, vivendo e para a exaltação do Filho. Há uma relação de submissão na Trindade, ela sempre existiu, mas isso não faz com que o Filho seja menor que o Pai, não faz com que o Filho seja maior que o Espírito, nenhum deles por causa disso é maior ou é menor, mas exerce o seu trabalho em submissão um ao outro, cooperando dessa forma para que haja paz e igualdade. Mas nós ainda somos rebeldes. Contudo, eu quero dizer para você, em Cristo Jesus, fomos capacitados com poder para vencermos essa natureza pecaminosa que continua operando entre nós.